Olá, estamos iniciando pelo canal Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Renato Janine Ribeiro. Vamos revisitar a formação básica e superior do nosso convidado e suas atividades de pesquisas na área de filosofia, as atividades na área de educação e ciência e tecnologia. O nosso convidado é graduado em filosofia pela Universidade de São Paulo. É mestre em filosofia pela Universidade de Paris I e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado pela British Library, na Inglaterra, e é livre-docente pela Universidade de São Paulo. Foi professor titular de Ética e Filosofia Política desde 1994 e professor honorário do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Brasília, Universidade de São Paulo. Atualmente é professor sênior da USP e pesquisador emérito do CNPq. Foi professor visitante da Unifesp e da Columbia University, nos Estados Unidos. Publicou 82 artigos em revistas científicas, 100 capítulos em livros e publicou 14 livros como autor único, 3 em parceria e 4 livros coletivos. Orientou 16 mestrados e 20 doutorados. Foi diretor de avaliação da CAPES e ministro de Estado da Educação. Foi membro da diretoria e conselheiro da SBPC e foi eleito recentemente como presidente dessa entidade. O professor Renato, ele recebeu muitos prêmios e homenagens, das quais eu destaco: acadêmico emérito da Academia Paulista de Direito, Prêmio Jabuti, Ordem Nacional de Mérito Científico, Ordem de Mérito Naval, a Grande Medalha da Inconfidência e a Ordem de Rio Branco. Muito obrigado, professor Renato Janine Ribeiro, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua formação básica e superior até chegar a ser docente da Universidade de São Paulo. Bom, grande prazer estar com o Isaac, velho companheiro, de tantas coisas que a gente fez juntos. Eu sucedi a você na CAPES, na diretoria de avaliação, estivemos muitas vezes juntos na SBPC, em outros eventos. É um grande prazer estar aqui. E minha formação foi toda da escola pública. Eu fiz grupo escolar estadual de São Paulo, fiz ginásio, como então se dizia, e a opção de clássico no ensino médio, todos os nomes hoje saíram de cena, e fiz também a universidade pública, no caso, a USP, a Filosofia. Então, é bom lembrar, a escola pública era muito boa no tempo que eu estava, mas ela também era um tanto elitista. Tanto que, naquele período, quando você terminava o período que constitucionalmente era obrigatório para a educação, dos 7 aos 10 anos, o aluno tinha que prestar um exame de admissão para entrar no ginásio, e havia, enfim, muita gente que não passava. Quer dizer, era uma escola muito excludente. O ensino era bom, não tem dúvida, mas muitos alunos eram reprovados ao longo dos próprios primeiros anos, que seria hoje do 2º ao 5º do Fundamental 1, e que era, na época, o grupo escolar, e muitos ainda eram impedidos de continuar no que se chamava ginásio, que seria o Fundamental 2 atual. Mas eu tive uma formação muito boa graças a isso. Mesmo línguas estrangeiras,
a gente aprendia razoavelmente bem na escola pública. Tive professores de alta qualidade. Marilena Chauí foi minha professora de filosofia no colegial. A professora Lia de Almeida Prado, uma craque em grego, ela foi minha professora de latim, quer dizer, eu tive latim. Então, tive essa formação, depois decidi fazer filosofia. Foi realmente o que eu gostava, e eu gosto muito da reflexão filosófica, sobretudo na área de filosofia política, que acabou sendo a minha, e de ética, que é bastante correlata a ela. Eu terminei a Aliança Francesa com 18 anos, em primeiro lugar, e por isso ganhei uma bolsa para a França, onde fiquei 3 anos e meio, dos 22 aos 26 anos. E isso foi muito importante para a minha formação, porque foi um período em que o Brasil padecia sob a ditadura e a França estava, enfim, com uma riqueza intelectual, cultural, filosófica, política gigantesca. Eu sinto que é quase como se eu tivesse feito uma pós-graduação só de ler o jornal Le Monde. O jornal Le Monde e a revista Nouvelle Observateur eram fatores que ajudavam muito você a ser mais culto, a ser mais inteligente, a conhecer mais coisas. Depois, eu fui contratado pela Universidade de São Paulo, em 75, e lá fiquei até me aposentar. Me aposentei alguns anos depois do que podia, não me aposentei assim que podia, e tive depois o grato privilégio de ser professor visitante da Unifesp, onde criei o Instituto de Estudos Avançados e Convergentes, que hoje continua sob a direção do professor Ivo Silva Júnior e da professora Malu Forminelli. Muito bom. É importante ressaltar, né, professor Renato, a importância de ter boa formação básica, né? Inclusive cultural, linguística, né? Eu também tive aula de latim, de grego, né? É muito importante. Professor Renato, uma de suas linhas de pesquisa, né, como já mencionou, são os clássicos da filosofia política, que permite entender a ação política atual. Essa linha dá pistas do que está acontecendo hoje na política brasileira e do planeta, né? Poderia destacar os principais pontos dessa pesquisa? Eu fiz o meu mestrado e doutorado sobre Thomas Hobbes, que na época era um autor não muito conhecido, um filósofo do século XVII inglês, defensor que na Guerra Civil Inglesa tem simpatia pelo rei, pelo lado mais conservador, vamos dizer, e que está muito associado a um poder do governo sem limites. Eu revi um pouco, discordo um tanto dessa leitura, mas o que eu gostei muito no Hobbes é que em momento ele não doura a pílula. Ele diz que quanto de violência há na política, quanto de repressão há na política, quanto de opressão há nela. Então, eu gosto dos filósofos políticos que são os mais críticos. Eu colocaria 3 nesse pacote: Hobbes, antes dele Maquiavel e depois dele Rousseau. Eu acho que são autores, 2 dos quais têm uma imagem muito ruim, Maquiavel e Hobbes têm uma imagem bastante ruim. Maquiavel, inclusive, é um nome que vai acabar gerando em inglês um apelido para o diabo. Eles pegam o primeiro nome dele, Nicolau, e criam Old Nick, que é um codinome para o demônio, em inglês. Mas eles têm esse ponto interessante de mostrar a política como é, tanto Hobbes quanto Maquiavel, e como que é importante a luta política. Eu estou publicando um livro daqui a alguns meses, associando bizarramente Maquiavel à democracia, porque Maquiavel sempre pensa na tomada do poder. Ora, na democracia, toda troca de governo é uma tomada de poder. Então, como você consegue fazer isso? Não é dando golpe, necessariamente. O importante para Maquiavel é conseguir o reconhecimento, a aceitação, a obediência dos súditos. Como se faz isso? E, a partir disso, nesse livro, eu também aplico umas ideias de Maquiavel para pensar os presidentes da nova república. Quais presidentes chegaram lá por habilidade, que Maquiavel chama de virtude, ou por sorte, que ele chama de fortuna? Por exemplo, Collor e Lula chegaram com muita habilidade, muita virtude. São 2 homens totalmente diferentes, 2 presidências muito distintas, mas são 2 que foram à luta e conseguiram, pela sua habilidade, chegar lá.
Dilma e Fernando Henrique chegaram à presidência por fortuna, foram indicados. Qualquer pessoa que Itamar indicasse no plano real, qualquer pessoa que Lula indicasse em 2010 seria eleito. Inclusive, qualquer um de nós que está aqui, sem a menor dúvida. Então, mas a outra questão que é, a pessoa consegue ficar no governo? E consegue graças ao quê? Veja, Fernando Henrique, que chegou por sorte, mostrou uma capacidade de governo muito grande, como Lula também. Collor, que chegou com muito denodo, muita inteligência, muita virtude, muita garra, ele não conseguiu manter o seu governo porque, enfim, fracassou no plano real, no plano Collor, né, justamente. Então, acho que é isso que me interessa, ver como os conceitos da filosofia ajudam a pensar a filosofia política, daí este livro que eu vou lançar em breve, já está na editora. Vamos aguardar com bastante curiosidade esse novo livro. Professor Renato ocupou funções importantes na área da educação, como diretor de avaliação da CAPES e ministro de Estado da Educação. Poderia avaliar a educação atual no Brasil e as prioridades para termos uma educação básica de qualidade para todos e todas brasileiras? Olha, acho que a gente tem que dividir talvez em 2 ou 3 faixas, Isaac. Uma, nós dois atuamos como diretores de avaliação da CAPES, pós-graduação. A pós-graduação no Brasil realmente é qualificada graças à avaliação da CAPES, que é uma avaliação feita pelos pares e que é extremamente econômica, porque ela permite maximizar as qualidades dos professores, dos alunos. Então, na pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente vai bem. Isso, creio que ajustes sempre serão necessários, mas vai bem. A educação básica é o ponto crucial, tem que ser a prioridade, porque é ela que permite identificar os talentos, e nós temos um país que provavelmente 70% das pessoas, basicamente por pobreza, não têm as oportunidades suficientes para chegarem lá, às vezes nem mesmo para terem reconhecido seus talentos por si mesmas ou pelos outros. Então, a educação básica tem que ser uma prioridade. O Ceará lançou, com Cid Gomes, uma iniciativa muito boa, que é a da alfabetização na idade certa. O governo Dilma transformou em Pacto Nacional. Eu creio que esse é um dos caminhos importantes para fortalecer a educação básica. E, no caso do ensino superior, na graduação, me parece que o ponto decisivo é realmente assegurar a qualidade. Nós temos, no Brasil, muitos cursos de baixa qualidade e é extremamente difícil fechá-los. Enquanto a CAPES, se ela aprova o descredenciamento de um programa, ele efetivamente é fechado, na graduação, a legislação é muito complexa, é difícil, as pressões políticas são enormes, sem contar que nós temos, às vezes, uma orientação um tanto equivocada. Eu nunca deixo de dizer, Isaac, que nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que em todos os outros países do mundo somados. Quer dizer, nós temos mais de 1.200 faculdades de direito e o restante do mundo não chega a tanto. Então, tudo somado. Quer dizer, eu insisto, porque provavelmente as pessoas não estão acreditando nos seus ouvidos. Mas é isso. Então, muita gente faz o curso de direito e nunca vai advogar, ou nunca vai se realizar nessa profissão. Então, nós temos que fortalecer outras profissões, outras vocações, outras formações. Nós precisamos, por exemplo, de muita ciência na formação. Então, isso porque a ciência, aí estou falando basicamente de exatas, biológicas, ajuda muito a aumentar o PIB. E nós precisamos crescer economicamente, até para fazer políticas sociais. Agora, precisamos também que essas pessoas tenham uma formação sociológica ou de ciências humanas para saberem quem vai sair ganhando e quem vai sair perdendo com avanços tecnológicos. Por exemplo, o fato de que o Brasil se tenha tornado um grande produtor de soja é positivo, por um lado, mas, por outro lado, gera um êxodo rural muito grande. Muita gente é banida do campo, vai para as periferias das cidades, ter uma vida de má qualidade e a conta, vamos dizer, que foi positiva para o sojicultor, acaba tendo um custo elevado para o cidadão expulso do campo
e mesmo para a cidade, para o meio urbano, que vai ter que fazer bairros novos, ruas novas, tudo isso tem que ser estudado. A gente tem que ter uma formação em que as pessoas tenham noção disso. Quer dizer, tenham noção tanto do que é preciso para aumentar a produtividade, quanto das contas escondidas que ficam no meio disso às vezes. Eu concordo plenamente com o seu depoimento, né? De fato, a base termos um ensino básico de qualidade desde a primeira infância, né? E a neurociência está nos mostrando que são os primeiros anos de vida, né? Que existe uma atividade neuronal muito intensa, né? E é ali que a gente deve trabalhar e inclusive, ajudar na formação da personalidade, né? Que nós chamamos de educação cidadã. Né? E eu também defendo a tese de que, se os egressos do ensino básico, os egressos do ensino médio não estiverem preparados para ter um curso superior, a qualidade desse curso superior não vai ser boa, né? Então, o ingrediente principal, além de outros aperfeiçoamentos que a gente deve sempre fazer, são importantes. Professor Renato, atualmente é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma sociedade importante, com tradição, né? E que consideraria uma das mais importantes instituições acadêmicas do país. Poderia explicar a missão da SBPC e os seus principais desafios? É interessante começar dizendo que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência foi fundada em 1948. Isso quer dizer, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que é uma guerra que termina graças a uma conquista científica, controversa, polêmica, que é a bomba atômica. A bomba atômica matou 100 a 200 mil pessoas logo nos seus únicos usos militares até hoje, em Hiroshima e depois Nagasaki. É uma situação delicada que levou alguns dos seus criadores a se tornarem pacifistas, a se oporem a seu uso sequente, etc. Então, tudo isso teve uma importância muito grande para a ciência, para se saber a importância da ciência. Quer dizer, embora os nazistas tenham perdido a guerra na Europa, e embora, de certa forma, fosse inevitável eles perderem, porque o acesso deles a matérias-primas no continente europeu seria limitado, sobretudo depois que os Estados Unidos entraram na guerra, o fato é que, se os nazistas tivessem chegado à energia nuclear para fins bélicos, estaríamos hoje o mundo todo hoje seria nazista. Então, a ciência tem uma importância muito grande, e a SBPC é criada nesse contexto. Também é o período em que outra descoberta científica importante ocorre, que é a do DNA, que não teve a popularidade tão grande, tão imediata quanto a bomba atômica, não foi tão visível, mas que hoje, vamos dizer, está muito mais presente na discussão científica do que na época. Então, primeira coisa, estava nesse período de pós-guerra, logo depois do presidente Vargas, no seu único mandato constitucionalmente eleito pelo povo, criou a CAPES e o CNPq, que são duas agências fundamentais para o avanço da ciência no Brasil, e a Assembleia Constituinte de São Paulo mandou criar a FAPESP, que tem esse papel dentro dessa unidade da federação. Então, a SBPC nasce num período em que se está vendo a importância da ciência para o conhecimento, para o crescimento, para o desenvolvimento, e ela vai assumir essa bandeira. Gradualmente, ela vai incorporar as ciências humanas, ela vai assumir a bandeira política de luta contra a ditadura nos últimos anos desta, vai participar do processo de impeachment do presidente Collor. Então, ela amplia o seu foco. Eu diria que hoje a SBPC está fortemente comprometida, não diretamente com a produção de ciência, porque ela não é uma agência de fomento, ela não tem orçamento, nem competência, nem vocação para isso, mas com a significação social, política e humana da ciência. E estamos num período histórico em que o conhecimento qualificado ou científico é o fator mais importante de produção. Aliás, eu quero alertar os ouvintes que não acreditem muito no que eles leem
nos jornais sobre economia. Vocês vão ver economistas dizendo que tem que privatizar, tem que mexer na taxa de juros, no câmbio e reduzir direitos trabalhistas. Se vocês forem ler economistas liberais de verdade, The Economist, Financial Times, vocês vão ver que a ênfase vai estar no quê? Na educação e na ciência. Não que juros, etc., não tenham importância, mas educação e ciência são os fatores principais do desenvolvimento econômico. Vejam, o presidente Biden está colocando trilhões de dólares em educação e ciência. Vejam a candidata socialista à presidência da França, prefeita de Paris, que promete dobrar o salário dos professores da educação básica no quinquênio presidencial, se ela for eleita. E é claro que isso implica que tem que haver recursos, tem que se tributar quem pode pagar, mas o efeito disso sobre a sociedade é gigantesco. É um dos melhores investimentos que existe, é o investimento na educação e na ciência. E esse é o empenho da SBPC, que alia, aliás, essa preocupação com a ciência, com a questão da tecnologia, do desenvolvimento econômico, bem como com a cultura, a saúde, o meio ambiente e a inclusão social. Esse elemento que eu rapidamente numerei compõe o que eu chamo um círculo virtuoso, que é a única base para o Brasil crescer. Não tem outra, Isaac. Eu concordo, professor Renato, se a gente fizer uma revisitação histórica, né, da nossa educação, que teve altos e baixos, né, e sempre acadêmicos, intelectuais e líderes, eles eram bastante inquietos, né? Você lembra o Manifesto de 32, o Manifesto de 1959, né? E o que me preocupa é que, se a gente olhar assim, para a história recente do Brasil na educação, existem muitas iniciativas interessantes, né? Tanto que, quando o caro amigo foi ministro da Educação, estruturou um setor para fazer um levantamento dessas iniciativas inovadoras na educação, né? E o que me preocupa é que existe um potencial, mas, em geral, a vida é curta dessas iniciativas, né? Eu acho que merece um estudo de por que as coisas param no meio, né? Antes de provar quais são aquelas forças ocultas, né? Que falava Jânio Quadros, né? Você tem alguma opinião sobre isso, Renato? Olha, você falou de uma das coisas que eu mais gostei de fazer, que foi repertoriar e incentivar a inovação no ensino básico. Inovação não no sentido que a gente fala em ciência, tecnologia e inovação, mas no sentido de criatividade, simplesmente. Porque um dos assuntos que mais me chama a atenção, e que você conhece bem, é o fato de que as crianças pequenas voltam da escola esfuziantes, contando o que aprenderam, mostrando os números que contam, etc., e depois chega uma hora que elas começam a ficar tão aborrecidas com a escola, quer dizer, alguma coisa se perde, alguma coisa de positivo nos primeiros anos, depois se perde. Meu filho mais novo, eu lembro que nos fins de semana que ele passava comigo, eu tinha uma piscina de plástico, dessas bem elementares, que você bota 400 litros d'água e fica brincando, e a gente começou a contar certas coisas. Eu ensinei, ele tinha 8, 9 anos, os números em romano. E aí a gente ficava cantando I, V. É uma brincadeira, mas você vê, isso deixava muito alegre o Felipe, e é uma coisa que essa alegria de conhecer, mesmo que não é necessariamente aquilo que vai ser da vocação, que a pessoa vai fazer depois, essa alegria de conhecer se perde. Como que a gente pode fazer para que isso seja constante? Porque um mundo, uma sociedade do conhecimento, como se diz que essa é a nossa, é muito melhor do que uma sociedade da violência, do que uma sociedade só do dinheiro. Vamos pegar o caso do Irã. O Irã é um país com um governo autoritário, machista, tudo, e tem mais mulher do que o homem na universidade, estudando. Então, isso vai mudar. Vai ser fácil? Não vai. Já deve ser um problema, porque muita mulher deve estar se casando com homem burro, né? Deve ter muita mulher hoje
que vai lá na hora de casar e fala, gente do céu, só chegou isso para mim, eu estou com um homem tão menos formado do que eu, né? Mas, quer dizer, vai chegar um momento que isso vai mudar. Então, aliás, uma boa parte da construção da igualdade, essas últimas décadas, igualdade homem-mulher, igualdade branco-negro, se deve a quê? A inteligência. Quer dizer, o homem prevalecia sobre a mulher muito pela força física, pela força bruta. Quando a força bruta deixa de ser relevante e a inteligência, ciência, conhecimento rigoroso, arte, cultura se tornam vitais, então você começa a ter outros atores que vão chegando, e atores extremamente criativos, né? Quer dizer, basta você ver a criatividade artística, como ela vai ficando cada vez mais presente por parte de grupos que historicamente estavam excluídos. É verdade, é verdade. Professor Renato, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura atrair os jovens para serem protagonistas de caminhos, né, para que a gente tenha um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse final da nossa entrevista, mandar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Eu gostaria muito, primeiro de tudo, dizer, não perca, não deixem cair a peteca. Não sei se essa expressão ainda é usual ou se ela é uma expressão que indica uma certa idade, mas não desistam, é essa a palavra. Eu sei que há, por exemplo, alunos da escola pública que estão pensando, não vou prestar o Enem, não vou concorrer ao vestibular, porque depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, de ensino remoto emergencial, que na escola pública nem sempre foi de boa qualidade, ao qual nem sempre eu, como aluno, tive acesso, devido a não ter banda larga, não ter celular, não ter pacote de dados, e não ter um governo que se preocupasse com essas coisas. Então, muita gente está pensando em desistir. Não desistam. Antes de mais nada, existem cotas para alunos de escolas públicas. Metade das vagas no ensino público federal serão de quem vem de escola pública, em todos os cursos. Uma jornalista me perguntou, mas eles não vão conseguir entrar em medicina e engenharia. Não, todos os cursos. Em todos os cursos federais, metade das vagas vem de quem de quem cursou o ensino médio inteiro em escolas públicas. Não desistam disso. Mais amplamente, aquela frase que é um tanto banal, mas eu acho importante, não desistam dos seus sonhos, não desistam dos seus desejos. É claro que a gente pode desejar coisas impossíveis e o aprendizado da vida, em boa parte, é conformar o desejo da gente às possibilidades reais. Mas é importante que isso seja não exatamente uma desistência, e sim um aprendizado, uma formatação, um conhecimento melhor das coisas. Então, eu diria isso e diria, conheçam, estudem, sejam curiosos. Esse é um ponto que acho que às vezes faz falta no Brasil, curiosidade. Curiosidade você olha uma coisa, acha estranha e pergunta. Dizem que a filosofia, a minha área, nasce do maravilhamento perante o mundo. Mas esse maravilhamento, que outros traduzem por espanto, não é porque o mundo seja espantoso, de assustar, nem maravilhoso, da gente ficar boquiaberto, é porque o mundo causa uma certa estranheza. Por que as coisas são assim e não assado? A frase filosófica específica é por que existe o ser e não antes o não ser? Por que existem as coisas? Então, essa pergunta, essa indagação básica, a gente pode colocar em relação a tudo. Por que tal coisa funciona de tal ou qual jeito? Vejam o prazer de uma criança quando se explica para ela da ciência. Vejam, por exemplo, num filme que eu gosto muito, 7 anos no Tibete, o Dalai Lama, criança, o atual Dalai Lama, nos anos 40, recebendo maquininhas que pareciam magia. Vejam como a ciência e a magia se aproximam, porque a ciência faz o que a magia pretendia fazer. Aliás, há até uma estudiosa interessante, a Frances Yates, que diz que a ciência moderna não é decorrente da ciência medieval, que era uma ciência apenas da contemplação, que não queria agir sobre o mundo. A ciência moderna deve muito à ciência, à magia e à alquimia, não na forma de interpretar o mundo, mas na intenção de mexer no mundo, de afetar o mundo, de modificar o mundo. E esse é o último conselho que eu daria. Lutem para mudar o mundo. O mundo como está aquém das suas possibilidades. Temos injustiça, temos desigualdade,
temos muita coisa que nós ignoramos ainda. Então, há um espaço gigantesco de crescimento para a nossa sociedade, para cada um de nós. E lembrando só que 2022 é o bicentenário da independência, e como o governo atual não preparou comemorações nem nada, deveriam ter começado anos antes, talvez desde os 200 anos da chegada da família real, vamos começar em 2022, vamos até 2030, 2031, talvez pegar os 200 anos do primeiro reinado, os 200 anos das primeiras faculdades, os 200 anos da criação da Câmara e do Senado, vamos mostrar como o Brasil foi construído e vamos melhorar. É isso. Muito obrigado pelo convite. Foi uma bela mensagem, professor Renato, e quando mencionou a alegria das crianças, né? Quando é explorada a sua curiosidade, né? E quando um ser humano nasce, né? Saindo lá do conforto do útero materno, a primeira reação é um choro, né? Mas depois de alguns dias, né? Recebendo afeto, carinho, atenção, ela começa a sorrir, né? E esse sorriso, sem dúvida, expressa a alegria de estar viva e a alegria de fazer descobertas que dão sentido para a vida. Professor Renato, muito obrigado por essa importante e interessante conversa. Quero registrar aqui que todos estamos com saudade da sua figura como ministro da Educação e sem dúvida, poderá já está na história, mas consolidar a sua presença na história agora à frente da sociedade brasileira para o progresso da ciência. Conte com a gente nessa luta para termos um Brasil e um mundo melhor. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, eles podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer a atenção de todos e todas que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!